Para que o funcionário tenha saúde e segurança, é preciso boas condições em seu trabalho. Para que isso acontecesse, os trabalhadores reivindicaram e então surgiu a norma regulamentadora 32, na portaria 485, de 11 de novembro de 2005. A norma regulamentadora 32, ela está instituída em todas as unidades de saúde e para que as suas diretrizes sejam seguidas é preciso da colaboração do funcionário e da empresa. A NR32, ela tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de segurança aos trabalhadores de serviços da saúde e também os que exercem ações de promoção à saúde. A NR, ela é implementada nos serviços de saúde, aqueles que fazem ação de promoção, de prevenção, recuperação, tratamento. Como nós temos em exemplo UTI móvel, serviços de atenção à saúde humana, atendimento hospitalar, serviços de radiologia, quimioterapia, raio-x, entre outros. É considerado risco biológico toda a possibilidade de exposição aos agentes biológicos, que são cultura de células, micro-organismos, parasitas, príons, toxinas. Há dois tipos de exposição, aquela que é por atividade de manipulação, desenvolvimento de vacina, antibióticos, e a que ocorre a exposição indireta, que é por consultórios médicos, atividades em saúde, lavanderias, limpeza. Os agentes biológicos, eles podem causar grandes danos à saúde do indivíduo, como infecções, doenças autoimunes, alergias, toxicação e malformações no caso de gestantes. O serviço de saúde, para apresentar grandes riscos biológicos, ele precisa de cuidados para manter a saúde e a segurança do trabalhador e até mesmo do paciente. E para que se tenha boas condições, existem medidas de proteção e também o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, e o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele tem como finalidade eliminar ou reduzir ao máximo a exposição dos funcionários do serviço de saúde aos agentes ambientais. No caso dos agentes biológicos, a função vai ser avaliar, identificar os agentes, a fonte de transmissão, as vias e o grau de transmissão. Então, o PPRA, ele é um programa que vai prevenir as doenças ocupacionais e os acidentes que esses funcionários estão expostos. O PPRA, ele deve ser reavaliado todo ano ou quando a análise de acidentes e incidentes o determinar. E todo funcionário, ele tem direito a ter acesso ao PPRA. O PCMSO, ele é um controle médico que visa garantir a qualidade de saúde dos seus trabalhadores. O médico do trabalho, ele é responsável por estabelecer o controle médico dos funcionários de acordo com seus riscos e a exposição. No caso do risco biológico, o PCMSO, ele é um programa de controle médico onde o profissional da medicina do trabalho vai identificar, elaborar e implementar o programa de acordo com o risco biológico exposto e o grau dele. Na consulta médica, o médico deve fazer anamnese e exames laboratoriais. E também tem a questão de vacina, que tem vacinas que os trabalhadores que estão expostos a esse risco devem tomar para se proteger. As medidas de proteção são todas as ações que buscam proteger os trabalhadores dos riscos expostos a eles. É dever do trabalhador o uso de EPIs, o não uso de adornos, ter uma higienização adequada, seguir as normas, ter conhecimento sobre os riscos que ele está exposto, entre outros. É dever da empresa fornecer os materiais de proteção, de vestimenta, ter os locais adequados de higienização, recipientes para os resíduos contaminados, ferramentas e instrumentos que contribuam para a proteção dos trabalhadores. Sobre os locais, ter revestimentos adequados nas paredes e pisos, ter
produtos de higienização do local e o mais importante, que é supervisionar se os funcionários estão se protegendo de acordo com as normas. Riscos químicos. Os riscos químicos, eles são os agentes que o funcionário está exposto no seu ambiente de trabalho. E quem são esses agentes? Esses agentes são os gases, os produtos de limpeza, como desinfetante, detergente, poeira, solvente, anestésicos. É obrigatório que esses agentes sejam rotulados com o nome do produto, composição química, concentração, data de validade e o nome do fabricante responsável. O PPRA e o PCMSO, eles são programas que também atuam nesse risco, elaborando e implementando formas de prevenção e controle de riscos químicos. Medidas de proteção. Nas medidas de proteção, as empresas elas devem providenciar um local adequado para o manuseio, estoque e transporte dos produtos químicos. Como exemplo, a ventilação, a sinalização, o descarte adequado, o chuveiro, o lava-óleos, e é indispensável o uso dos EPIs. Isso é obrigatório. E também não pode adornos, que são os brincos, cordões, anéis. Radiação ionizante são os raios X, raio beta, partícula da gama, prótons e nêutrons. Os trabalhadores que exercer qualquer atividade onde exista radiação ionizante, eles devem permanecer o menor tempo possível nesse local e ter conhecimento dos riscos biológicos usando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Cabe ao empregador implementar medidas de proteção coletiva e individual ao funcionário, promover capacitação e proteção radiológica para os trabalhadores, fornecer aos trabalhadores instruções de procedimento e proteção. O profissional ele tem que ser habilitado e responsável para realizar qualquer procedimento. Lembrando que em locais de uso quimioterápico, qualquer funcionária que esteja em gestação, elas devem ser afastadas das suas atividades. E é proibido que qualquer funcionário realize atividades expostas aos agentes ionizantes. Para isso, existem os EPIs. E em qualquer acidente, deve realizar a CAT. E pacientes com confirmação de gestação só faz o exame se for de extrema necessidade. E para isso ela deve usar o colete de chumbo na região abdominal para proteger. Existem 5 tipos de resíduos na área da saúde. Esses resíduos são classificados em resíduos biológicos, que são os micro-organismos, as culturas de células, as toxinas e os príons. Os resíduos químicos, que são os medicamentos de risco e os produtos químicos. Os rejeitos já radioativos, que são o material radioativo. Resíduos comuns, que são os mesmos resíduos que os domiciliares. E os resíduos pérfuros cortantes. Existe também o grupo A de resíduos, que são os que trazem risco à saúde e ao meio ambiente, pela presença de agentes biológicos. Alguns exemplos são as secreções, os objetos perfuro-cortantes, os resíduos sanitários de pacientes, entre outros. Sobre os resíduos, cabe ao empregador capacitar inicialmente e de forma continuada os trabalhadores nos assuntos como definição, capacitação, potencial de riscos dos resíduos, orientação sobre o uso de EPIs. Algumas orientações são sobre os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde, que devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade e fechados de forma em que evite o seu derramamento.
Também a sala de armazenamento temporário, que deve atender no mínimo piso lavável, ponto de água, ponto de luz, ventilação adequada, e também no transporte de resíduos para a área de armazenamento externo, onde os veículos devem ser constituídos por material rígido, lavável e impermeável. A segurança alimentar, ela é fundamental. Sendo assim, os refeitórios dos serviços de saúde devem atender ao disposto na NR 24. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ter locais para refeição fora da área do posto de trabalho, piso lavável, água potável, limpeza, mesas e cadeiras, lavatórios, iluminação, para que o funcionário possa ter um momento de prazer e descanso durante a sua refeição. O processamento de roupas de serviços de saúde influencia na qualidade da assistência, principalmente no que se refere à segurança e conforto do paciente e do trabalhador. Existe a necessidade de orientação referente ao processamento de roupas utilizadas no serviço de saúde, enfocando o controle e a prevenção de riscos associados a essa atividade. É obrigação da empresa dividir a lavanderia em duas partes, a área suja e a área limpa. Na área suja, o recebimento, a classificação, a pesagem e a lavagem das roupas. E na segunda área, a área limpa, a manipulação das roupas já lavadas. Infelizmente, essa é uma área da saúde pouco conhecida e estudada, que pode representar um grave problema, principalmente pelas condições e riscos que oferece ao trabalhador deste setor, o qual está sujeito aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e de acidente. Um ambiente limpo previne infecções. A limpeza e desinfecção de superfícies melhora o bem-estar, a segurança e o conforto dos pacientes e também dos trabalhadores. O serviço de limpeza e desinfecção em serviços de saúde engloba a limpeza, a desinfecção e a conservação das diferentes áreas. E tem como a finalidade preparar o ambiente, mantendo a ordem e conservando os equipamentos, as instalações e também evitando a disseminação de micro-organismos que são responsáveis pelas infecções. Para as atividades de limpeza e de conservação, cabe ao empregador, no mínimo, os princípios básicos de higiene. Em serviços de saúde, que são fazer frequentemente a higienização das mãos, manter os cabelos presos, não utilizar adornos, que é qualquer tipo de brinco, anéis, pulseiras, o uso dos EPIs, o uso corretamente deles. Profissionais de sexo masculino devem andar sempre com o cabelo cortado e com a barba feita, limpar os equipamentos a cada término da jornada de trabalho. Esses são os princípios básicos de higiene que o empregador deve orientar. As máquinas e equipamentos hospitalares têm um papel fundamental na assistência à saúde. O funcionário, ele tem a obrigação de ter capacidade específica da manutenção e a capacidade inicial com os objetivos de manter atentos à higiene pessoal, aos riscos biológicos, físicos, químicos e de acidentes, a ficar atentos às sinalizações, às rotulagens preventivas, aos tipos de EPC e EPIs e o seu uso correto. De maneira geral, os serviços de saúde devem atender às condições de conforto, de boa iluminação, limpeza adequada, implementar e elaborar os programas, manter os equipamentos em bom estado de utilização, ter lavatórios, ter equipamentos de proteção individual e comunitária à disposição dos trabalhadores. Os funcionários das áreas de saúde devem ser capacitados de acordo com a sua função. Vale lembrar que é proibido pipetar com a boca e o uso de adornos.
As empresas devem sempre priorizar a segurança de seus trabalhadores. As empresas que seguem a norma regulamentadora 32 não estão isentas de seguir as outras normas. Devem ficar atualizadas sobre as mudanças e segui-las de acordo com as diretrizes.